Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em Efésios, capítulo 6, verso 10. Efésios, capítulo 6, e o verso é 10. Diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Podei-vos assentar. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou procurar não forçar muita voz. Estou saindo de um resfriado, de uma gripe. Se eu forçar muita voz aqui, capaz de começar a tossir, não vai funcionar. Então eu vou procurar não forçar muita voz. Vamos dar continuidade numa mensagem que pregamos na última Santa Ceia. O tema é lutando até o final. Naquela ocasião foi a parte 1. E hoje, lutando até o final, parte 2, que é a sequência daquela mensagem. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai trazer muitos ensinamentos para a nossa vida nessa noite. Muitos ensinamentos. Eu lembro que na ocasião passada, nós falamos na parte 1, que a vida cristã é uma batalha constante para mantermos a vida espiritual ativa. Então, até mesmo quem não assistiu a parte 1, é só procurar no canal da igreja, assista a parte 1 e essa vai ser a parte 2. Então, lembra que nós falamos que a vida cristã é uma batalha constante para mantermos a vida espiritual ativa. Nós falamos que o cristão está engajado em um conflito espiritual com o mal, e que esse conflito é descrito como a batalha da fé. A nossa fé tem sido provada, a nossa fé tem sido chacoalhada. Falamos também que esse conflito, ele vai continuar até a volta de Jesus. Esse conflito vai continuar até a volta de Jesus, ou até Jesus nos recolher. Falamos também que nós, como servos de Deus, temos três inimigos: o mundo, a carne, o diabo. Falamos na parte 1 da mensagem. Falamos também sobre a armadura, a importância de nos revestirmos de toda a armadura de Deus para poder continuar lutando até o final. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a carta aos Efésios, capítulo 6, ele está aqui falando de um soldado romano, quais são as suas vestimentas, como ele se preparava para enfrentar as guerras, as batalhas. Então, falamos da armadura, falamos que nós mesmos não temos uma armadura pessoal, precisamos da armadura de Deus. E fomos até as ciladas do diabo. E falamos até as ciladas do diabo. Aí paramos aqui, na mensagem anterior. Agora, por gentileza, abra sua Bíblia. Já está aberta, deve estar aberta, em Efésios 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim, a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então, irmãos, todos nós estamos inseridos em uma guerra
que a gente não tem noção, nós como seres humanos, não temos noção da dimensão e do tamanho dessa guerra. E nesta guerra, eu não devo guerrear com a minha esposa, a esposa não deve guerrear com o esposo, os filhos não devem guerrear com os pais e vice-versa. Por quê? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Aí o texto continua: mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse texto aqui nos diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Talvez vocês, nós estamos lutando errado. Estamos agredindo pessoas com palavras. Talvez estamos ferindo pessoas com palavras. Talvez estamos nos tornando inimigos dos outros. Por quê? Porque estamos lutando a batalha errada. Porque não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a luta é contra aquele ser que está por trás, influenciando A ou B, influenciando alguém para que aquela pessoa tenha atitudes que não é correta, tenha atitudes que desagradam a Deus, tenha atitudes que te desagradam. Então, precisamos estar muito atentos quanto a isto. E não necessariamente a pessoa precisa estar possessa demoniacamente, não. Ela pode estar sobre uma influência do maligno, uma influência dos demônios, levando aquela pessoa a ter tal atitude. Então, nessa batalha que estamos inseridos, que não vai acabar até chegarmos na glória, não pense que essa batalha vai diminuir e vai acabar. Não, essa batalha não acaba, porque existe um inimigo, que falamos na outra mensagem sobre ele também, que é o adversário, que é o acusador, um inimigo que ele quer de toda maneira paralisar a sua caminhada com Deus. Esse inimigo, ele quer de toda maneira paralisar a minha caminhada com Deus. Então essa luta vai continuar até chegarmos lá. Daí a importância de nos revestirmos de toda a armadura de Deus e termos consciência que essa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Essa luta não é contra pessoas. Essa luta não é contra pessoas. Então qual é o nosso perigo? Aonde está o perigo? E por que precisamos vestir toda essa armadura? O combate não é contra inimigos humanos, mas contra várias hierarquias de demônios. Tem pessoas que às vezes, quando veem uma possessão demoníaca, quando a pessoa normalmente não é um servo de Deus, eles têm a tendência de achar que aquilo ali está sendo manipulado, que aquilo ali é uma estratégia dos pastores, é uma estratégia da igreja para atrair pessoas. Não, os demônios existem. Os demônios existem. Tanto é que a gente vê o ser humano cometer cada barbaridade, que dizemos assim, mas como essa pessoa cometeu tamanha barbaridade? Como ela cometeu tamanha crueldade contra um outro ser humano? É porque aquelas pessoas estão sobre a influência de demônios. Os demônios usam as pessoas para cometer tais coisas. Então, o combate que nós estamos não é contra inimigos humanos, mas contra várias hierarquias de demônios, os quais
exercem um governo neste mundo. Os demônios exercem governo neste mundo. Entenda uma coisa: todo o poder pertence a Jesus Cristo, todo o poder está nas mãos de Deus, mas os demônios exercem governo neste mundo. Quando eu digo mundo, eu digo no sistema do mundo. O sistema é corrompido, porque um dos nossos inimigos é o mundo, e mundo aqui é sistema. Então, quando nós vemos o nosso sistema no mundo, as coisas que acontecem, a gente fala assim: meu Deus, como pode acontecer isso? Como pode passar uma lei dessa? Como pode ser aprovada uma lei dessa? É porque os demônios exercem um domínio sobre este mundo. Há uma influência demoníaca neste mundo. Há uma influência demoníaca neste mundo. Então, o centro, o essencial da questão é que nossa batalha não é contra seres humanos, mas sim contra poderes espirituais. E esses poderes espirituais controlam as pessoas. Então, quando você vê alguém cometendo um negócio, às vezes você fala assim: puxa vida, às vezes é um irmão seu, às vezes é um tio, um esposo, uma esposa, um ente querido. Fala assim: meu Deus, como que esse rapaz está nessa situação? Ele não teve essa criação, ela não teve essa criação. Como que essa moça está vivendo dessa forma? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? São pessoas que estão debaixo da influência de espíritos malignos que aprisionam as pessoas, que estão aprisionando aquele homem, estão aprisionando aquela mulher, estão aprisionando aquele jovem ou aquela jovem a ter uma vida errada. Influências demoníacas. Aí talvez você está brigando com ele, talvez você está brigando com ela, talvez você, quando encontra com essa pessoa, você coloca ela mais para baixo ainda, criticando ele, criticando ela, quando na verdade a sua batalha, a nossa batalha é contra o ser que está agindo na vida dele, é contra o ser que está agindo na vida dela. Então precisamos estar muito atentos quanto a isto, porque esses espíritos têm um controlam a vida dessas pessoas. Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Então, o que precisamos fazer então? Precisamos orar a Deus. Precisamos colocar nas mãos de Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos entregar essas pessoas nas mãos de Deus. Senhor, para isto Jesus Cristo veio, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, entra com providência. Meu Deus, vá lá naquela causa. Meu Deus, toca na mente daquela pessoa, toca no coração. Meu Deus, aonde eu não consigo chegar, o Senhor tem poder para chegar. Meu Deus, entra com providência. Então precisamos clamar a Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos ser um farol que brilha para que aquela pessoa ela veja que tem uma saída, para que aquela pessoa veja que existe uma luz através da sua vida, através da minha vida. Deus quer que a nossa luz brilhe, sendo um farol para libertar pessoas. Mas precisamos orar, buscar a Deus, entregar nas mãos de Deus, entregar aquela situação nas mãos de Deus, entregar aquele problema nas mãos de Deus, entregar e confiar que Deus está agindo, entregar e confiar que Deus está trabalhando, porque a Bíblia nos ensina que a nossa luta, essa luta não é contra carne nem sangue. Então, precisamos, através da oração, invadir o terreno do inimigo, através da oração, amarrar os demônios,
através da oração, repreender os demônios, através da oração, da ordem no mundo espiritual, para que os demônios batam em retirada, através da oração, pedir a Deus que liberte a pessoa do vício, do alcoolismo, das drogas, porque Deus tem poder para fazer, mas Deus, Ele quer que nós sejamos instrumentos para clamar para alguém, para buscar para alguém, para se colocar na brecha para alguém, para ser instrumento nas mãos dEle, para abençoar alguém. Então Deus, ele trabalha. Deus, ele não precisa do ser humano, mas Deus escolheu trabalhar junto com o ser humano. Deus escolheu trabalhar junto comigo. Deus escolheu trabalhar junto com vocês. Deus escolheu trabalhar conosco. Então, que Deus nos dê discernimento. Senhor, me mostra o que está por trás dessa situação. Meu Deus, me mostra o que está por trás, para que eu possa, no mundo espiritual, através do poder de Deus, através da autoridade do nome de Jesus Cristo, levar a bênção, levar o livramento, se colocar na brecha. Em Ezequiel tem um texto que diz que tinha um povo que vivia no pecado, fazendo coisas erradas, desobedecendo a Deus. Isso diz no livro do profeta Ezequiel. Aí Deus procurou um homem, uma pessoa, para se colocar na brecha entre ele e aquele povo pecador. Aí, como Deus não encontrou ninguém que se colocasse na brecha, se colocar na brecha é alguém que estaria ali intercedendo a Deus por aquele povo. Tenha misericórdia, perdoa aquele povo. Aí, como Deus não encontrou ninguém, Deus destruiu aquele povo no pecado. Então, irmãos, que possamos ser essa pessoa que vai estar na brecha pela vida de alguém, orando pela vida de alguém, intercedendo pela vida de alguém. E a oração, ela nunca é perdida. Oração nunca é perdida. Talvez você está orando, mas não está acontecendo nada. Eu quero dizer uma coisa: você não está vendo nada, mas a partir do momento que você se propôs a orar, lá em Daniel nos fala isso, que desde o primeiro dia que ele se propôs a orar a Deus, Deus já tinha escutado a sua oração. Aí passou vários dias, foi passando dias e mais dias, aí Deus havia enviado a resposta. Aí diz a Bíblia que veio um dessas potestades dos ares aqui e tentou impedir da bênção, da resposta chegar até a Daniel. Aí Deus, quando viu que tinha um impedimento, Deus envia um anjo mais forte, um anjo poderoso, que vai lá e resolve a situação, e a resposta chega a Daniel. E Deus diz que desde o primeiro dia que você se propôs a me buscar, eu já tinha ouvido a sua oração, porque não existe orações perdidas. Não existe oração perdida. Deus já ouviu a sua oração. Deus já ouviu a sua oração. Deus já ouviu a sua oração. E a resposta está chegando. 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 Porque Deus já ouviu a sua oração. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Desde o dia que você se propôs em orar, em buscar ao Senhor, Deus já ouviu a sua oração. Então nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as potestades. Mas Deus já ouviu a sua oração. Deus já ouviu a sua oração. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluias. E anunciar-te-ei coisas grandes. E anunciar, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. Oh, aleluias. Deus já ouviu a sua oração. Deus já ouviu a nossa oração.
Aleluia! Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Efésios 6, verso 14. Efésios 6, 14. Diz assim: no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, no meio dessa luta, estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes. Eu gosto muito de 1 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão, o seu trabalho não é em vão, o que você está fazendo para o Senhor não é em vão, nosso trabalho para o Senhor não é em vão. Então estai firmes, permanecei firmes, firmes e constantes. Firmes e constantes. E essa batalha, irmãos, é uma batalha muito real. A batalha espiritual é uma batalha muito real. Não é uma batalha física que nós estamos vendo aqui, mas ela é muito real. É muito real. Já teve vezes a gente acordar pela madrugada, preso na cama literalmente. Não conseguia mexer nada do corpo. Aí, a palavra, olha, irmãos, Deus ele está sempre conosco. Deus ele está sempre conosco. Às vezes não está lá deitado de madrugada, sente aquele peso e você não consegue mexer nada do seu corpo, não consegue falar. Aí aqui, ó o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Aí aqui, ó, o Espírito Santo diz assim: comece a clamar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aí teve uma vez que quando eu abri os olhos assim, eu vi um vulto saindo pela janela. Sabe por quê? Deus está sempre nos guardando. Deus está sempre nos guardando. Essa batalha ela é muito real. Essa batalha ela é muito real. Mas mais real do que essa batalha é Deus que está na sua vida. Mais real do que essa batalha é Deus que está com você. Aí começamos a clamar: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aí aquele peso foi indo embora. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Deus na nossa vida. Maior é Deus na nossa vida. Maior é Deus na sua vida. Mas essa luta, essa batalha, ela é muito real. Ela é muito real. Aí no verso 14 diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Os soldados cingiam-se com um cinto do qual pendiam tiras de couro para proteger a parte inferior de seu corpo. Essas tiras protegiam a parte inferior de seu corpo. Exatamente. E lá em Efésios, então essa armadura, ela é para proteger o nosso corpo, proteger a nossa vida, no meio dessa batalha, no meio dessa luta, no meio dessa guerra.
falamos na mensagem anterior que precisamos nos revestir de toda a armadura. Toda a armadura é armadura completa. No grego o significado é armadura completa. Toda a armadura, porque a batalha ela é ferrenha, a batalha é dura. Então toda a armadura é necessária. E lá em Efésios capítulo 4, Efésios 4, verso 15. Efésios 4. Então, pendas, tiras de couro para proteger todo o corpo, mas também diz que precisamos cingir os vossos lombos com a verdade. Cingido os vossos lombos com a verdade. E em Efésios 4,15 diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, antes, seguindo a verdade. Antes, seguindo a verdade. E o versículo 25 também, de Efésios 4, verso 25, diz assim: por isto, deixai a mentira. Então preste atenção, o que Deus quer nos ensinar. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A verdade que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios 6,14, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é considerada fundamental por Paulo. A verdade é considerada fundamental pelo apóstolo Paulo. Porque um cristão desonesto, um cristão que vive na mentira, ele não pode esperar resistir ao pai da mentira, que é o diabo. Então preste atenção: cingidos os vossos lombos com a verdade. Então a pessoa, um servo de Deus que vive na mentira, que é desonesto, ele não pode esperar querer resistir ao pai da mentira, que é o diabo. Então, ou seja, precisamos viver a verdade, viver em verdade, dizer a verdade, ser verdadeiro. As verdades do Evangelho devem amarrar-se a nós. Está aí, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Eram tiras de couro que protegiam o corpo do soldado. Então, as verdades do Evangelho, da palavra de Deus, devem amarrar-se a nós, como o cinturão faz, com os lombos em volta de toda a cintura. Então a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus precisa estar amarrado a nós, precisa estar na nossa vida. Precisamos viver a verdade da palavra de Deus, precisamos falar a verdade, precisamos abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros. Isso faz parte da armadura espiritual. Agora imagina bem um crente que vive na mentira, que vive pegando mentira. Como é que ele vai resistir ao pai da mentira, que é o diabo? Se ele está propagando a mentira,
Se ele vive propagando a mentira, e o diabo é o pai da mentira, ele está se afiliando a quem? Quem que é o pai da mentira? Então a verdade é considerada fundamental. Ah, mas é uma mentirinha para o bem. Sabe, irmãos, não existe mentira para o bem. É lógico que erramos, falamos que não deveria falar, mas precisamos rapidamente pedir perdão para Deus, não procurar ter essa prática de ficar mentindo, porque a mentira não é de Deus, mentira não é de Deus, e um cristão que quer vencer essa batalha espiritual, ele não pode viver na mentira, ele não pode ficar propagando mentiras, ele precisa falar a verdade uns com os outros, porque a Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo e que o cabeça é Jesus Cristo, ele é o cabeça. Então Jesus Cristo não viveu na mentira, então os membros do seu corpo também não podem viver na mentira, e faz parte da armadura. Aí o texto continua: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Nos tempos romanos, a couraça feita de couro duro ou metal envolvia o corpo todo do soldado, para que todo o seu tórax, onde estão concentrados os órgãos vitais, fossem protegidos. Então os soldados romanos, aqui a ideia de Paulo é um soldado romano. Então um soldado, nos tempos romanos, a couraça era feita de um couro duro ou de metal que envolvia todo o corpo do soldado, para que todo o seu tórax, onde estão concentrados os órgãos vitais, fossem protegidos, ficassem protegidos. Então, vestida a couraça da justiça, a justiça de Cristo em nós, a justiça de Cristo em você, é a nossa couraça para fortalecer o coração contra o diabo. Aleluia! A justiça de Deus na sua vida, a justiça de Deus na minha vida, é a que nos protege contra os ataques do diabo. A couraça da justiça de Jesus Cristo. Por quê? Porque todos nós fomos justificados em Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica. Quando ele diz assim, quando a Bíblia fala que nós somos justos, não é pela minha justiça, nem de longe. Não é pela sua justiça, mas nem de longe. É pela justiça de Jesus Cristo. Aleluias! Eu sou justo porque Jesus Cristo me justificou. Você é justo porque Jesus Cristo te justificou. A nossa justiça vem dele. A nossa justificação vem dele. O profeta Isaías disse que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluias! É Jesus Cristo que nos justifica. É Jesus Cristo quem me justifica, só Ele. Então,
A justiça de Jesus Cristo em nós é a nossa couraça para fortalecer o coração contra os ataques de Satanás. Está aí agora também Efésios 6,15. Efésios capítulo 6, versículo 15. Diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Os pés de um soldado romano eram calçados com sandálias duras de couro. Então, os pés de um soldado romano, eles eram calçados com sandálias duras de couro. Então preste atenção. E Paulo usou aqui essa imagem para representar a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é o firme fundamento no qual os cristãos devem apoiar-se. Então o Evangelho, a palavra de Deus é o firme fundamento no qual os cristãos devem apoiar-se. Então, eu preciso me apoiar na palavra de Deus. Aleluias! Sandálias, olha só, eram os pés romanos, os soldados romanos, eram calçados com sandálias duras de couro. Então, onde eles andavam, os seus pés estavam protegidos. Os seus pés estavam protegidos, que eram sandálias de couro duro. Se pisasse algo pontiagudo, não ia ferir. Se pisassem na areia do deserto quente, não ia queimar, porque havia proteção nos seus pés, havia estabilidade nos seus pés. Então nós, como servos de Deus, como soldados de Cristo, devemos nos apoiar na palavra de Deus. A senhora precisa se apoiar na palavra de Deus, eu preciso me apoiar na palavra de Deus e andar segundo a palavra de Deus. Precisamos andar segundo a palavra de Deus. Eu estou andando num terreno perigoso, mas eu vou andar segundo a palavra de Deus. Eu vou andar segundo aquilo que Deus está me orientando. Eu vou prosseguir segundo aquilo que a Bíblia está me orientando. É andar segundo a palavra de Deus. Vai ter momentos que vai pisar espinhos, vai ter momentos que vai pisar em lugares quentes, vai ter momentos que irá pisar em terreno pantanoso, vai ter momentos que vai andar em lugar que não tem muita estabilidade, mas se você estiver firmado na palavra de Deus, se você estiver calçado os seus pés na preparação do Evangelho da paz, você vai ter firmeza, você vai ter estabilidade, porque a palavra de Deus nos dá firmeza, a palavra de Deus nos dá estabilidade, a palavra de Deus nos dá ânimo, a palavra de Deus nos faz caminhar, a palavra de Deus nos faz vencer. Então caminhe segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus está te orientando. Mas estou andando numa situação tão difícil, tão desanimadora, estou tão desanimada, estou tão desanimado. Aí, caminhe segundo a palavra de Deus, Isaías, capítulo 41, versículo 10. Talvez você está aí desanimado, a senhora está aí desanimada, aí Deus está te dizendo: caminha, porque não temas, porque eu sou contigo, não te assombres,
porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, porque Deus está com você. Então caminhe segundo a palavra de Deus. Caminhe segundo a palavra de Deus. Caminhe segundo as revelações da palavra de Deus. Isso é ter uma vida, os pés, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. É uma pessoa que anda segundo a palavra de Deus, porque o Evangelho é o firme fundamento no qual os cristãos devem apoiar-se. Então anda segundo a palavra. Anda segundo a palavra. Anda segundo a palavra de Deus. Olha quantas promessas que existem na palavra de Deus. Olha quantas promessas existem na palavra de Deus. Anda segundo a palavra de Deus. Anda segundo aquilo que Deus está falando. Obedeça a palavra de Deus. Então o Evangelho é o firme fundamento no qual nós, cristãos, devemos nos apoiar. Ou que o soldado cristão deve estar preparado para seguir o Evangelho e levá-lo por onde andar para propagá-lo. Lá em Salmo 119, versículo 105, diz o quê? Lâmpada para o quê? Para os meus pés. É o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho. Aleluias! A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Está tudo escuro, está vendo uma noite tão grande, mas a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho, para alumiar o seu caminho, para te mostrar o caminho, para te mostrar a saída. A palavra de Deus te mostra uma saída. A palavra de Deus... A palavra de Deus lava, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus mostra o caminho, a palavra de Deus mostra a verdade. A palavra de Deus. Então ande segundo a palavra de Deus. Alguém deu uma palavra de derrota para a minha vida. Não. Quem que deu? Alguém? Tudo bem. É o que ele está vendo. É o que ele está compreendendo. Mas o que diz a palavra de Deus? Vá para a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós andamos pela fé, nós andamos pela fé, nós prosseguimos pela fé, damos passos pela fé. É pela fé. Então precisamos, irmãos, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. É andar segundo a palavra de Deus. É andar segundo aquilo que a palavra de Deus me orienta, me direciona. Em qual direção a palavra de Deus está me mandando. O que ela me manda fazer, eu preciso obedecer. Efésios capítulo 6, verso 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Olha só, sobretudo, o escudo da fé. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é nem difícil. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele, aleluias, que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe. Aleluias, precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluias, eu preciso crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Oh, aleluias. Tem um galardão te esperando.
tem um galardão me esperando. Ele é galardoador, oh aleluias. Ele é galardoador, aleluias. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Ele é galardoador, Ele é recompensador. Então viva pela fé, caminhe pela fé, aleluias, e acredite, creia, creia, creia. Creia em Deus, creia em Deus, porque Ele é galardoador. Talvez a sua visão precisa ser ampliada. Talvez a minha visão precisa ser ampliada. Talvez você só está olhando na horizontal. Problema. Só na horizontal. Problema. Sabe, irmãos, precisamos às vezes olhar na vertical. A Bíblia nos ensina assim: buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Buscai a Deus. Buscai a Deus. Passe a olhar na vertical. Passe a olhar na vertical, porque é de lá que vem o seu socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Às vezes a nossa visão está meio embaçada. Já pregamos há uns anos atrás sobre isso na igreja aqui. E numa próxima oportunidade vamos falar sobre isso novamente. Eu preciso ampliar a minha visão. Precisamos ampliar a nossa visão. Viver pela fé. Tá lá Eliseu. O exército inimigo descobriu onde Eliseu estava. Aí o exército inimigo falou assim: agora eu vou cercar Eliseu, eu vou cercar o seu moço, e está tudo certo. Aí está lá Eliseu dormindo, descansando, e o inimigo já tinha armado a cilada. Eles estavam num vale. Aí o exército inimigo chegou e cercou o vale. Aí saiu o moço de Eliseu, acordou pela manhã cedo, saiu, não sei, lavou o rosto, sei lá, fazer sua necessidade, não sei, saiu. Aí quando ele olha, ele vê aquele exército inimigo cercando lá onde Eliseu estava. Ele voltou correndo para dentro e disse assim: meu senhor, carros e cavalos, os inimigos estão aqui. Aí Eliseu espreguiçou-se, levantou e saiu. Aí ele olhou assim. Aí Eliseu viu o que o seu moço não tinha visto ainda. Aleluia. Que Deus possa ampliar a nossa visão. Oh, aleluia. Talvez vocês estão olhando só na horizontal. Problema. Mas aí Eliseu chegou e falou com o moço assim, ó: não temas, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles, porque Eliseu já tinha visto o que o menino não viu. Aí Eliseu falou assim: Senhor, eu lhe peço, abra os olhos do moço para que ele veja.
Aí quando Eliseu fez a oração, que o menino olha, aí ele vê o exército inimigo cercando o arraial, o vale onde eles estavam. Mas aí quando ele olha novamente, ele vê carros e cavalos de fogo, carros e cavalos de fogo. O exército inimigo estava ali, mas o exército de Deus tinha chegado. Aleluia! O exército de Deus já tinha chegado. Aí é por isso que Eliseu falou assim, não temas, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles, porque Eliseu já tinha visto carros e cavalos de fogo. Que Deus, irmãos, que Deus amplie a minha visão, que Deus amplie a sua visão, para que você possa ver, talvez você já só está vendo problemas, talvez você só está vendo tristeza, só está vendo derrota, mas que Deus possa abrir os teus olhos, que Deus possa abrir os nossos olhos, para ver que Deus já enviou o seu exército, Deus já enviou o seu exército, Deus já entrou com providência, Deus já está trabalhando, Deus já está agindo, porque desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, que Deus abra os seus olhos para que você possa ver, que Deus abra os nossos olhos para que possamos ver. Então, tomando sobretudo o escudo da fé, isso tudo é pela fé, isso tudo é pela fé. Sobretudo significa que o escudo deve ser usado contra tudo, mas também ele deve proteger toda a armadura. As flechas, então preste atenção, o escudo do soldado romano, as flechas com fogo não podiam atravessar o escudo do soldado da Roma antiga. Atiravam flechas com fogo, aí os soldados, escudo, aleluia, a flecha batia e parava ali até apagar o fogo, o escudo ele protegia. Quero dizer uma coisa, nem os ataques de Satanás podem penetrar o coração e a mente do cristão que deposita sua fé em Deus. Se você deposita sua fé em Deus, é o escudo de Deus te protegendo, é o escudo de Deus protegendo a sua vida. Aleluia! Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluias! Efésios 6, verso 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. O capacete romano era um modelo complexo, protegia a cabeça do soldado e também o fazia parecer mais alto e imponente. Então o capacete protegia a cabeça do soldado. Então preste atenção, a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. Tem um escritor que diz que existem mais cárceres mentais do que cárceres onde pode juntar os cárceres do mundo inteiro, onde tem pessoas prisioneiras, que os cárceres mentais são muito mais. Muitas pessoas estão presas aqui, na sua mente. Não consegue reagir, não consegue agir, não consegue fazer, porque é prisioneiro na mente. Tudo passa no processo da mente. Então a nossa mente é um campo de batalha.
É um campo de batalha. De onde vem por exemplo, complexo de inferioridade? Passa primeiro por aqui. Eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo passa pela mente. Então, nesse campo de batalha, Satanás deseja atacar a nossa mente, porque foi assim que ele derrotou Eva. Vamos conferir? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz assim, aqui fala a tentação e a queda. Então preste atenção. O diabo ele vai atacar a minha mente. Ele vai atacar a sua mente. Diz assim, ora, verso 1. A serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha só, ela jogou dúvida na mente de Eva. O diabo, irmão, quer jogar dúvida na sua mente, quer jogar dúvida na minha mente. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E vamos ler também 2 Coríntios capítulo 11, verso 1. 2 Coríntios 11, verso 1 ao verso 3. Diz assim, olha só, Paulo falando, quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, pedindo às pessoas que eu suporte um pouco mais. Verso 2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Aqui é mais ou menos isso. Era como se o pastor Daniel, que é o pastor da igreja, dizendo para mim, para nós assim, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado, aleluias, a cada dia, irmãos, Deus usa o pastor Daniel, Deus usa o pastor Leandro, usa o pastor Moisés, usa o pastor Antônio Silva, usa o pastor Júnior, para nos preparar, nós estamos aqui, não sendo preparados para possuir essa terra. Preste atenção, o cristão não é preparado para possuir esta terra aqui, não, porque Jesus disse que foi preparar uma morada para nós, e quando Ele estiver preparado, Ele voltará para nos levar para que onde Ele está, estejamos nós também. Então nós estamos sendo preparados para a morada que está lá. Para a morada que está lá. Estamos aqui sendo preparados para entrar no céu. Esses dias eu perguntei a uma pessoa assim, mas o que é que te prende a este mundo ainda? Que essa pessoa diz que quer viver o máximo que puder aqui na terra. Que eu quero viver o máximo que eu puder. Tantos anos. Tudo bem, é um desejo. Eu falei assim, mas o que é que te prende aqui? O que é que te prende aqui? Sabe por quê, irmãos? Igual falamos aqui anteriormente, olha só, nem olhos viram. Já parou para pensar isso aqui? Nem olhos viram. Tem pessoas que viajam o mundo. O mundo tem cada lugar paradisíaco. Lindo. O mundo tem cada coisa linda. Aí a Bíblia fala assim, quer dizer uma coisa? Nem olhos viram. Aleluia.
Tudo que o olho do homem já viu aqui, a Bíblia fala assim, ó, nem olhos viram. Aí, tem coisas boas, quando você ouve alguma coisa boa, como você se sente? Alegre, feliz por ouvir uma coisa boa. Aí a Bíblia fala assim, ó, nem ouvidos ouviram. Aleluias. Aí agora aprofunda um pouco mais ainda. Nem jamais subiu ao coração do homem. No nosso coração, a gente fantasia cada coisa, não é verdade? A gente imagina cada coisa linda, que a gente imagina tanta coisa boa no nosso coração, a gente fica ali alegre, feliz. Aí a Bíblia fala assim, ó, nem jamais subiu ao coração do homem. Sabe o que? O que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você. Então o que te prende aqui? O que me prende aqui? Aleluias! Tudo de bom que tem aqui, Deus tem infinitamente mais para nós, preparado para todos nós, preparado. Então o verso 2, voltando aqui para o Coríntios, é como se o pastor Daniel estivesse dizendo assim, ó, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Estamos sendo preparados. Aí o verso 3 diz assim, mas temo que assim... Então, irmãos, olha, a hora que chegar a hora, não fica pedindo para ficar não, meu irmão. Amém, irmãos? A hora que chegar a hora de partir, deixa eu ficar mais um... Não, logo que chegar a hora de partir, meu irmão, vai. Aleluia. A hora que Jesus te chamar, vai. A hora de chegar a hora, vai. A hora que chegar a hora, eu quero ir. Sabe por quê? Olha o verso 3. Mas eu temo, o apóstolo dizendo, eu temo que assim como a serpente enganou Eva. Então preste atenção. Todos os dias precisamos buscar pela nossa salvação. Todos os dias eu preciso ser salvo. Todos os dias você precisa ser salva. Todos os dias precisamos ser salvos. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia... É por isso, irmão, quando chegar a hora tem que ir mesmo. Que quando eu for e adentrar as mansões celestiais, nunca mais terá dor, nunca mais terá pranto, não haverá choro, não haverá lágrimas, nunca mais eu vou perder a minha salvação. Mas enquanto eu estou aqui, eu corro risco. É por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide. Como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então preste atenção. Satanás deseja atacar a nossa mente. Foi assim que ele derrotou Eva. Atacando a mente dela. Atacando a mente. Quer dizer uma coisa, irmãos? Nada pode nos prender a este mundo. Não deixe que nada te prenda a este mundo. Está igual aquela parábola que diz que o rei preparou um banquete, um grande banquete, e convidou várias pessoas. Aí muitos começaram a dizer assim, ó, agora que eu comprei 2 juntas de boi, eu não posso ir ao banquete, porque eu tenho que cuidar
das 2 juntas de bois. Agora que eu me casei, eu não posso ir ao banquete, porque eu preciso cuidar do meu casamento. As juntas de bois, o casamento. Agora que eu comprei uma propriedade, eu não posso ir ao banquete, porque eu tenho que cuidar da minha propriedade. Eu quero dizer uma coisa: não deixe que nada te prenda a este mundo. Não deixe que nada te prenda a este mundo. Quero dizer uma coisa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja, vem, porque a sua igreja, ela deseja encontrar com o noivo, a igreja deseja voltar para casa, a igreja deseja ver Jesus face a face. Aleluias! Que história é essa? Que história é essa? Eu quero ficar mais um pouquinho aqui, não. Eu quero ver Jesus face a face, assim como Ele é, o veremos, assim como Ele é, o veremos. Aleluias! Aleluias! Tem pessoas, irmãos, que estão ficando presas às coisas deste mundo. Sabe, irmãos, ao dizer que eu quero ficar mais um pouquinho aqui, eu estou dizendo que o que eu tenho aqui no mundo é maior do que Deus preparou para mim. Ao dizer que eu prefiro ficar mais um pouco aqui, eu estou dizendo que o mundo aqui me satisfaz. Não, o mundo aqui não me satisfaz. O que me satisfaz é estar na presença de Deus. O que nos satisfaz é estar na presença de Deus. Precisamos estar aqui com os pés aqui na terra, mas com a mente, com o coração no céu. Aleluias! Então Satanás ataca a nossa mente. O capacete da salvação refere-se à mente controlada por Deus. O capacete da salvação refere-se à mente controlada por Deus. Quando Deus controla nossa mente, Satanás não consegue fazer o cristão desviar-se. Quando Deus controla nossa mente. Filipenses 4, estamos quase encerrando. Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante, diz assim a palavra de Deus: verso 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Irmão, isso aqui é Bíblia. Alguém aqui fica ansioso? Eu vou levantar a mão. Alguém aqui fica ansioso, inquieto? Aí, irmãos, estamos funcionando errado. Eu estou funcionando errado, porque a Bíblia está dizendo, aí, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu preciso andar segundo o que a Bíblia me diz. Aleluia! Se eu estou ansioso, se eu estou inquieto, eu estou funcionando errado. Que a Bíblia está dizendo aqui, ó: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Aí quando eu faço isso, isso aqui, irmãos, é andar segundo a palavra de Deus. Quando eu faço isso, quando eu não fico ansioso por coisa alguma, que é difícil, mas a Bíblia nos manda, antes as suas petições, o que você precisa, sejam em tudo conhecidas diante de quem? Deus. Diante de Deus, com oração, súplica e ação de graças. Quando eu faço isto, e a paz, aleluias, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
É uma paz que o homem não entende. Ela excede todo entendimento. Tem pessoas que estão passando uma luta, uma dificuldade, está numa prova tão grande, mas ela tem paz. Ele tem paz. Sabe por quê? É a paz de Deus. Aleluia. Não é a paz que o mundo pode dar. A paz que o mundo oferece é não ter guerra. Não tem guerra, não tem paz. Mas a paz de Deus excede todo entendimento. Pode ter guerra, pode ter batalha, pode ter tempestade, mas a paz de Deus, aleluias, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações e os vossos sentimentos, ou a vossa mente, aleluias, ao capacete, a salvação aí. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, ou a sua mente, em Cristo Jesus. O texto quer dizer, quando eu não ando ansioso por coisa alguma, quando eu levo tudo em oração a Deus, com súplica e ação de graças, aí a paz de Deus, o texto quer dizer o seguinte, vamos encerrar aqui, daqui a pouquinho. A paz de Deus, quando eu faço isso, ela vai montar guarda ao redor do meu coração e da minha mente. A paz de Deus vai montar guarda ao redor do meu coração. E a Bíblia, em vários textos, quando fala coração, fala de mente. A paz de Deus vai montar guarda ao redor do nosso coração e da nossa mente. Olha o capacete da salvação guardando a nossa mente, guardando os nossos sentimentos. Aí o verso 8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, enche a sua mente com coisas boas. Como eu neutralizo pensamentos negativos, substituindo aqueles pensamentos negativos por pensamentos bons. Tudo que é bom, tudo que é agradável, se há algum louvor, se há alguma fama há, nisso pensai, enche a sua mente de coisas boas. Mas tem gente que só pensa coisa ruim. Tem gente que só pensa coisa ruim. Então enche a sua mente de coisas boas. A paz de Cristo vai guardar o seu coração e a sua mente. A espada do Espírito é a arma de ataque e defesa para o cristão. É a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que precisamos desembainhar numa determinada situação para combater um golpe deferido contra nós e desarmar o nosso oponente. Nossa luta não é contra carne e sangue. Então, o que eu preciso usar para desarmar o meu inimigo? Porque eu acho, porque eu penso. Não, o que eu acho, o que eu penso não é argumento. Eu preciso usar a palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus é a arma de ataque e de defesa. A palavra de Deus eu posso atacar, levando a palavra de Deus para desarmar o meu inimigo. Eu me defendo também com a palavra de Deus. Palavra de Deus, ao invés de amaldiçoar, ao invés de falar mal, ao invés de criticar, use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Lá em Hebreus 4:12, nos diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva. Essa palavra é viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra é eficaz e mais penetrante
do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Já pensou? É algo que deve ser uma linha tão tênue, tão fina. Mas a palavra de Deus penetra na divisão da alma, na divisão do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vi um vídeo esses dias, tinha 2 irmãs do círculo de oração, não sei se alguém viu esse vídeo aí, 2 irmãs do círculo de oração paradas esperando o ônibus, aí passou 2 camaradas de moto, um parou a moto, o outro desceu, e o outro desceu e foi para assaltar aquelas 2 irmãs. Aleluias. A palavra de Deus é a arma de defesa, é a arma de ataque, a palavra de Deus. Aí uma das irmãs ajoelhou e começou a orar, a outra pegou a Bíblia e começou a falar da Bíblia para aquele bandido. Aí deu um pouquinho, aquele bandido, ele começou a chorar, e ele se ajoelhou, e ali aquelas irmãs oraram por ele, e dá a entender que ele entregou a vida para Jesus Cristo. Sabe por quê? Elas usaram a palavra de Deus, elas usaram a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que penetra até a divisão da alma, do Espírito, das juntas e medulas, entrou no coração daquele bandido, e ele entregou a vida para Jesus, porque a palavra de Deus é a arma que nós temos. Aleluias! É a arma que nós temos. Irmãos, eu preciso aprender, nós precisamos aprender, parar de ir até as pessoas com aquilo que eu acho. Não, aquilo que eu acho não importa muito. Eu preciso dizer assim: a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus fala assim, a palavra de Deus nos garante isso, a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus é aquilo, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Aleluias! 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, de que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Precisamos manejar bem a palavra da verdade. Precisamos manejar bem a palavra da verdade. Para ter a palavra precisa à mão, o cristão deve conhecer intimamente sua Bíblia, saber manejá-la e usá-la bem, Então, meu irmão, use a espada do Espírito. Tem situações que precisamos usar a palavra. Aliás, todas as situações precisamos usar a palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? A palavra de Deus desarmou aqueles bandidos. Aleluia. Que ela penetrou lá onde o homem não consegue. Tem situação na sua vida que está faltando usar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz isso. Ela vai desarmar aquela pessoa. Ela vai entrar na divisão da alma e do Espírito e vai mudar a vida daquela pessoa. A palavra de Deus, a espada do Espírito. O apóstolo Paulo encerra Efésios 6,18. Efésios 6,18, ele encerra aí dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ficamos com a parte A do versículo, orando em todo o tempo. Isso quer dizer que devemos estar em constante comunhão com Deus. O crente deve orar sempre, porque ele está sempre exposto ao ataque do inimigo. Concluindo, Paulo, um homem de oração, termina esta grande sessão de sua carta para os cristãos de Éfeso com uma exortação para que se dediquem à oração. Precisamos nos dedicar à oração. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante, em nome de Jesus Cristo.